Mais um episódio e mais uma análise aqui, meus amigos. E a questão que esse episódio de What If traz pra gente é: se o Homem de Ferro nunca tivesse existido? E se o trono de Wakanda fosse ocupado talvez por outra pessoa? Interessante pensar nisso, né? E essa análise, como todas as outras, vai rolar spoilers, galera. Então só fica aqui se você já viu esse sexto episódio de What If, ou se você não liga pra spoilers, beleza? Já deixei vocês avisados, então bora lá. O episódio começou na timeline do filme mais importante, eu diria, da Marvel. Não só da Marvel, desse gênero de super-heróis todinho que foi o Homem de Ferro. Se vocês forem parar pra pensar, hoje, Homem de Ferro virou um marco cultural. Talvez, se esse filme não tivesse sido tão bem sucedido como foi, a gente não teria esse fandom inteiro de super-heróis. Mas esse What If aí fica pra outro dia. Aqui nesse episódio, Tony Stark foi salvo pelo Eric Killmonger, aquele mesmo que foi interpretado pelo Michael B. Jordan lá no filme do Pantera Negra e dublado pelo mesmo aqui nesse episódio. E porque ele foi salvo e não sequestrado, ele nunca virou Homem de Ferro e muita coisa mudou por causa disso. O Killmonger vira assistente pessoal do Tony Stark e logo de começo dá pra ver que tem alguma coisa de estranha ali. Ele tá tramando alguma coisa e realmente esse é o caso, porque ele ainda tá na mesma vibe de trocar o trono de Wakanda e ele vai usar o Tony Stark pra conseguir o que quer. E eu gostei muito dessa dinâmica entre os dois porque eu já falei sobre esse assunto com meus amigos algumas vezes. Não é porque você é inteligente que você necessariamente é esperto. Isso são duas coisas diferentes. Tony Stark, gênio, playboy, filântropo, bilionário, sei lá, como ele falou no primeiro filme dos Vingadores e ficou marcado na mente de todo mundo. O cara realmente é um gênio, ele é muito inteligente. Ele inventou um novo item na tabela periódica, só para vocês terem uma noção. Isso é um dos pequenos exemplos. O Killmonger, por outro lado, não tem nem 10% da inteligência do Tony Stark, mas ele teve que sempre, desde pequeno, lutar por tudo que quis conquistar na vida dele, e essa luta nem sempre foi a mais justa ou a mais boazinha, digamos assim. Estão aí dois exemplos, um de inteligência e o outro de esperteza, né? E foi nisso que o Killmonger se aproveitou nesse episódio de What If, da inteligência do Tony Stark. Ele foi chegando perto do Tony Stark, foi se infiltrando no círculo particular dele, até que quando ele teve a oportunidade, ele matou o atual Pantera Negra e automaticamente se tornou o sucessor do trono de Wakanda. E eu gostei como ele fez isso. Um cara que tem a super força do Capitão América e usa uma armadura de vibrânio. Como que você vai matar esse cara? Que o Killmonger usou a esperteza dele. A gente vê ele usando aquela arma de sonar dos ouvidos e ele ultrapassou todos esses empecilhos, digamos assim. A única coisa que ele precisou foi um fone de ouvido. E eu gostei desse episódio por causa disso. A gente não precisou ver super batalhas ou coisas super diferentes. A gente só viu a esperteza de alguém, apesar que no final do episódio eles mostraram um pouco de batalha pra gente, né? O Killmonger lutando contra aquele robô que o Tony Stark criou, que literalmente tinha os seus próprios movimentos, né? E foi nessa batalha que a gente viu que, além de muito esperto, o Killmonger é muito resiliente quando se trata dos seus objetivos. E ele foi tão resiliente que ele matou o Tony Stark mesmo genuinamente gostando do cara. Ele disse isso com todas as palavras: eu gosto muito de você, mas você tá no meu caminho, cara. E ninguém fica no meu caminho. E foi ali naqueles últimos minutos do episódio que a gente viu ele manipulando os dois lados da guerra. E no final ele consegue o que sempre queria, que era se tornar o Pantera Negra, ser o sucessor do trono de Wakanda. E não só isso, ele conseguiu aquilo que ele acha que roubaram dele desde criança, que foi um lugar na mesa. Simples. E duas coisas que esse episódio me fez pensar foi, primeiro, Disney, você tem que parar com essas frases do Chadwick Boseman que tá difícil, né, mano? A morte não é o fim da minha cultura. Pô, gente. E segundo, esse assunto é um pouco mais complicado de se falar, é impossível falar sobre a totalidade dele em apenas alguns minutos, mas o Killmonger eu acho que é um retrato de muitos jovens que moram aqui no Brasil, a gente não precisa olhar para muito longe. Um cara que tem uma esperteza e uma resiliência enorme, que é totalmente desperdiçada porque ele foi abandonado pela sociedade que a jurou o proteger. E isso não acontece todo dia aqui no Brasil. Quantos jovens a gente perde pro tráfico? Quantos talentos a gente descobre nas favelas e depois vai pesquisar e ver que aquela pessoa tá fazendo aquilo por 10, 15, 20 anos? E foi por isso que o filme do Pantera Negra foi um marco cultural tão forte. Porque mesmo com toda a fantasia, com todos os super-heróis, etc., o filme ainda conseguiu mostrar pra gente uma camada da sociedade que sempre existiu, mas que muita gente finge que não existe. Mas e você? O que você achou desse sexto episódio de What If? Filosofou que nem eu? Me diz tudo aqui nos comentários e, como sempre, não se esquece, deixa aquele like,
clica no joinha que assim tu não perde nada que tá passando aqui no canal semanalmente. E se inscreve aqui embaixo, pô. E o meu nome é Bruno Grande e muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.